Gostoso ver as crianças participando, né? Uma alegria. Salmos 47, a partir do versículo 6 diz assim: Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E Ele diz que onde há 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Amém? E é com essa consciência que nós queremos cantar. O Senhor gosta de ser louvado. Então vamos cantar, louvar o Senhor com essa consciência de que Ele está aqui. O Rei dos Reis está aqui. E apesar de toda a sua glória e sua majestade, Ele escolheu estar entre nós, que não somos merecedores. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque não merecemos, Senhor, a Tua graça, não merecemos o Teu amor, não merecemos, Senhor, que o Senhor olhe para nós, mas o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor, para agradecer, Senhor, por todos os Teus feitos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque amamos o Senhor, Pai. Queremos, Senhor, louvá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Esteja, Senhor, no nosso meio, Pai. Queremos, Senhor, Te adorar. Queremos ouvir do Senhor, Pai. Queremos receber do Senhor, Pai. E nos alegrar, Senhor, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Todos os povos
do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, oh, tu és bom, oh, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, oh, tu és bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, oh, tu és não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh, tu és Oh, Jesus, que alegria, Senhor, podermos viver, Senhor, a nossa vida sabendo que o Senhor nunca vai nos deixar, Senhor. Sabendo, Senhor, que por mais difícil que esteja, Senhor, por mais que estejamos enfrentando, Senhor, tempestades, o Senhor nunca vai nos deixar, Jesus. Te louvamos, Jesus, te louvamos. Oh, aleluia.
justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer um tempo de oração. Queria orar pelo pai da Ive, que está internado ainda. Os irmãos têm acompanhado. Mas se algum irmão tiver com alguma necessidade, estiver enfermo, com a alma angustiada, aflita, sinta-se à vontade de vir à frente. Vamos orar com você. Se algum familiar estiver
enfermo também. Amém? Vamos levantar um clamor nessa hora. Oh, Deus. O Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos no Teu poder, que é infinito. Deus, nós clamamos, Senhor, pelo pai da Ive, Senhor. Clamamos, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que esse homem tem uma vida de dedicação a Ti, Jesus. Senhor, cura, Pai. Cura o seu Eliseu, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ele óleo de cura, ó Deus. Visita, Senhor, ele naquele hospital, Senhor. Abençoa, Senhor, os médicos, os profissionais que estão cuidando deles, Senhor. Ó Deus, e que eles possam ver a Tua mão poderosa agindo sobre a vida deles, Senhor. Clamamos, Senhor, restaura, Senhor, os seus órgãos, Senhor. Livra eles, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão com a alma aflita, Senhor, o coração afligido, ó Deus. Senhor, traz alegria, Senhor. Traz alegria, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Traz paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, cada um dos nossos queridos, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor. Aqueles que estão à distância, Senhor. Ó, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar, Senhor, em cada vida, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria também aproveitar para pedir oração dos irmãos. Essa semana a Diva vai fazer uma cirurgia para extrair a vesícula, né? Que ela está com pedra na vesícula. Então já está tudo marcado para dia 18 agora, na quinta-feira. Então que o Senhor esteja conduzindo esses recursos, tudo, né? E já estava um bom tempo, ela já vem fazendo acompanhamento médico, tudo, e agora chegou o momento, né, da cirurgia. Não é uma cirurgia tão simples, que não vai ser só um furinho por vídeo, né? Vai ter que fazer a incisão, que como ela já teve outras cirurgias, já tem alguma aderência de outras cirurgias, então nesse caso tem que ser um pouco invasivo mesmo, né? Então, mas nesse sentido de Deus direcionar mesmo. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Nós queremos clamar por essa condição, Senhor. Ô Pai, ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Sim, para que Senhor. realmente todos os recursos médicos, tudo, Pai, seja direcionado por Ti, Pai. É o que nós clamamos, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Completa, Senhor. Sim, Senhor. Oh Deus, em Clamamos a Ti, nome de Senhor. Jesus. Assim como temos clamado também pelo pai da Ive, Senhor, que o Senhor esteja direcionando, conduzindo, Senhor, Amém. para que ele possa ser mais um que vai Te adorar e dizer: o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Amém. Aleluia. O Senhor faz maravilhas, o Senhor opera milagres. E é nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós declaramos: Tu és o nosso Rei, Senhor, Amém. que habita sobre o trono de justiça, sobre tudo e sobre todos, Senhor. Todas as coisas são Tuas, Senhor. Colocamos aos Teus pés para que o Senhor manifeste mais uma vez o Teu poder e a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. O
foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre.
muitas vezes inclinado ao pecado, não consegue absorver toda a grandeza da tua santidade, Pai. Ela nos constrange, ela muitas vezes nos deixa, Senhor, temerosos. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor, diante da majestade, da santidade do Senhor. Nós não temos sido consumidos, Pai, diante dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus Cristo tem nos lavado, nos purificado, nos santificado, Senhor. Que nós possamos, Pai, no nosso dia a dia, nos apaixonarmos pela Tua santidade, desejarmos isso de todo o coração, nos santificarmos, nos tornarmos santos como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, diante das distrações, diante dos problemas, diante das demandas da vida, Senhor. Nós queremos ter um olhar voltado para Ti, Senhor. Sim, Jesus. Para contemplar a Tua santidade e para sermos, Senhor, transformados por ela, Senhor. Sim, Nós não nos conformamos de sermos as mesmas pessoas, dia após dia, anos após anos, Pai. Mas nós queremos ser transformados por essa santidade, Pai. Sim, Jesus. Que é proclamada todo o tempo, sem cessar, pelos anjos que estão diante de Ti. Que nós possamos com eles, como nós cantamos, com aqueles que já estão contigo, com aqueles que hão de crer, Senhor, que nós possamos juntos proclamar que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. 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 Vamos adorar o Senhor também agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você quer fazer os avisos? Paz, irmãos. Então, nossos avisos já estão ali, sendo projetados. Hoje nós temos o chá de bebê da Andressa e da Sara. Nós vamos celebrar com ela, então as mulheres estejam aqui hoje à tarde, às 4 horas da tarde, tá? Os grupos caseiros já estão em andamento. Quem não tiver em algum grupo, não se esqueça de procurar algum grupo para fazer parte. E sábado que vem, às 5 horas, nós temos o culto Teens e o culto infantil. E 9h30, semana que vem, a gente vai estar aqui diante da vontade do Senhor. Amém? Nós estamos sentindo falta de algumas crianças no culto infantil. Queria pedir para os pais se esforçarem para trazer as crianças. Esse é um momento extremamente importante em que eles recebem a palavra de Deus. Eles têm crescido espiritualmente, têm se desenvolvido. Então, vamos fazer aí um esforço de estar trazendo os filhos. É 1h e pouco só no sábado. A gente colocou num horário que não atrapalhe as programações da noite, né, que normalmente a família gosta de sair, fazer alguma coisa diferente. Então, vamos nos esforçar para trazer as crianças, ok? Vamos estender as mãos sobre a vida do Roberto, que vai hoje trazer a palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa manhã e pelo privilégio que nós temos, Pai, de abrir a Tua palavra e de nos alimentarmos dela, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, ao servir a mesa, o Roberto, Senhor, possa trazer o alimento que vem direto das Tuas mãos, Pai. Nós queremos comer e beber daquilo que o Senhor fala conosco, Pai. E que isso faça parte das nossas vidas e nos transforme. Abençoa o Roberto, Senhor, com a unção do Teu Espírito e que cada dia mais, Pai, ele tenha fome e sede do Senhor e que ele se encha do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ajeitar aqui as coisas. Se vai funcionar. Tá bom. Tá bom? Volume.
Mais um pouco. Aí. Frouxo. Bom. Tem uma palavra para... Eu acho que eu vou usar na mão, mas está mais fácil, viu? Isso aqui é muito complicado, ele está meio frouxo. Vai dificultar aqui a minha vida. Pode deixar assim. Isso, vai ficar melhor. Então, bom dia, irmãos. Quem a gente ainda não cumprimentou, obrigado. Primeira vez que eu vou falar esse ano, né? Então vou trazer uma palavra assim que eu tive meditando, né? Começo de ano a gente pensou junto e eu percebi, né, que já tentar trazer as palavras que a gente já teve esse começo de ano, né? A gente teve semana passada o Wagner falando sobre a importância de buscar uma vida esse ano, buscar sempre, né? Mas já que a gente está fazendo uma reflexão, vamos buscar uma vida parecida com Cristo, né? Uma vida com Cristo. Aí o tio Marco também falou a respeito da gente sondar o nosso coração, das nossas falhas, das nossas dificuldades, identificar os nossos erros e que a gente se proponha em 2024 a buscar correção, a se ajustar, né? Interessante também, ontem eu ouvi o podcast da Ive, acho que não sei quem pôde ouvir, está lá no Spotify, tem o link lá no nosso canal do WhatsApp. Então, aí foi interessante que ela falou sobre pó, né? A importância da gente ter a consciência de que a gente é pó, da nossa identidade, mas, ao mesmo tempo, ter a consciência de que é o pó, o barro na mão do oleiro, que vira o vaso. E o oleiro é perfeito, é capaz. Então, a gente, ao mesmo tempo, ter essa consciência da nossa fragilidade, a gente ter a consciência também de que a gente tem alguém que trabalha em nós, que é o próprio Pai, né? O próprio Deus Pai. E hoje eu pensei assim, bom, eu gosto muito das parábolas, vamos dizer assim. Das parábolas de Jesus são os meus textos preferidos, né? Então hoje eu escolhi uma parábola para a gente estudar, né? E assim, é uma parábola interessante porque o próprio Jesus já explica ela depois, no Evangelho de Mateus. Mas a gente sempre tem algo a extrair, né? Sempre algo a mais. Não que a gente esteja indo além de Jesus, mas a gente também precisa trazer as nossas compreensões pessoais. Como diz o Salmo, né, 119, a palavra é lâmpada, né, para os pés e luz para o caminho, né? Então, sempre tem algo que ela revela, que ela ilumina, né? Jesus trouxe uma revelação importante e ela traz outras revelações importantes que eu vou tentar explorar aqui nesse tempo aqui que a gente vai ter. Está lá em Mateus 13, vou pedir para quem está, é o Davi, né? Isso, Mateus 13, parábola conhecida. Aliás, nesse texto tem várias parábolas, né? Nesse capítulo. Tem a parábola do semeador, né? Só que a gente vai... A parábola do semeador é interessante. Vamos começar lá no 1, só para dar uma introdução. Mateus 13, a partir do 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas. Aí ele começa a do semeador. Ou seja, Jesus estava, em tese, né? Não sei, provavelmente ele foi descansar, aí se ajuntou pessoas ao redor dele e ele, já que tinha pessoas para ouvir, ele falou. E aí ele passou alguns ensinamentos. E aí na parábola do semeador ele fala da semente, né? Que a semente é a palavra de Deus, é uma parábola conhecida, né? Mas a parábola que eu quero trazer destaque hoje, focar, é a do joio e do trigo. Então vamos avançar um pouquinho. Vamos lá, para o 24. A partir do 24, certo? Isso.
propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aqui. Depois, mais para frente, a gente tem a parte da explicação. Eu preparei um vídeo, não sei se está ok aí, só para a gente entender essa questão do joio e do trigo. É coisa rápida, 1 minuto. Bota... Porque às vezes a gente fala joio, trigo. Diferença entre o joio e o trigo. Vamos lá, se dá para perceber. Espera aí, ó. Show outro joio? Tem um sonzinho, um rapaz explicando, eu acho. Esse é o joio, né? Ah, tá. Tá bom. Isso. Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Olha pra vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Viu? Aí tem mais uma, que é só para a gente entender também o que é um campo de trigo. Não, não é essa. É uma outra que eu deixei. Isso. Isso aqui é um campo de trigo lá em Israel. Para a gente contextualizar também, né? Imaginar na Judéia. Coisa rápida, só para a gente visualizar. Que as crianças, aqui na nossa região não é muito o cultivo de trigo, né? É coisa mais do sul, apesar de que hoje o cerrado brasileiro, né, se destaca. O Brasil é um espetáculo, né, na agricultura. Qualquer coisa aqui, se trabalhar, dá. Mas aqui na nossa região não se vê, eu pelo menos não percebo muito campos de trigo. Tem mais no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E as crianças, às vezes, não sei, até adultos, não sei, mas as crianças não sabem bem. Eu acho que essa parábola já foi ensinada na escolinha, já foi? Não? Não aprendeu ainda, né? Não lembra, né? Tá. Mas acho que já foi, né? Acho que você já teve, mas tudo bem. Joio, o trigo parece, o joio e o trigo se parecem, né? Então, vamos, apesar de que um produz fruto e o outro não, aí a gente vai avançar nisso. Vamos retomar lá no verso 36 da mesma parábola de Mateus 13. Aí poderemos dizer assim que os apóstolos, né, eles ficaram intrigados, né, com essa entender, não sei se vocês entenderam. Ficaram intrigados com essa parábola, porque eles ficaram ansiosos, né, por uma explicação, né. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Interessante que ele já se despediu da multidão, mas os discípulos queriam uma explicação lógica, queriam entender. Provavelmente eles já estavam imaginando: acho que eu já sei. Eles estavam querendo acusar alguém, mas aí eles pediram a explicação de Jesus, né? Aí Jesus continuou, né, explicando a parábola. E ele respondeu-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus dá a explicação da parábola, né? A explicação escatológica, vamos dizer assim, né? A explicação do juízo, que ele fala aqui de destino, né? Do destino final dos justos e dos ímpios. Essa é uma verdade explicada pelo próprio Jesus, ou seja, não tem discussão aqui, isso vai acontecer. O juízo não é uma coisa que dá para relativizar, falar, não sei bem se é assim, mas o próprio Jesus falou, ele deu essa parábola, explicou e deixou claro que vai haver um juízo onde serão separadas as pessoas que são justas, piedosas e que acolheram o evangelho e creram, e haverá aqueles que decidiram por não crer, né? E aí são destinos diferentes. Então isso eu quero deixar claro, apesar de eu vou tentar avançar em outros aspectos, mas essa verdade não é imutável, disso ninguém foge, eu não quero fugir disso, né? Dizer que Jesus falou ele pode ter falado outras coisas, deixado de entender outras coisas, mas nesse momento era necessário ele explicar isso para os discípulos. Eles estavam provavelmente querendo agir com juízo próprio, e Jesus explicou, vai haver um momento do juízo, por isso que ele proclamou essa parábola. Aqui diz que o campo é o mundo, né? Vamos retomar a parábola, agora a gente vai retomar algumas partes dela. Diz que o campo é o mundo. Em Gênesis 1, 31, fala da semente original, né? Gênesis 1, 31. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Ou seja, quando Deus criou a semente original, ou o trigo original, vamos dizer assim, ele viu que a semente era muito boa. Não tinha problema ali na origem da criação. Ele criou o homem, né, sem pecado, perfeito, e aí a gente passa a entender, bom, esse nível de criação, esse é o que Deus espera, é o que Deus vai ter ao lado dele por toda a eternidade, esse tipo de semente, essa semente saudável. Mas aí a gente conhece a história da queda, né, e como o pecado contaminou o mundo, e aí a partir desse momento da queda, o inimigo passou a semear por meio das suas ações e por causa do coração corrompido do homem, as sementes ruins, ou seja, as obras da carne começaram a existir, a fazer parte da realidade do homem, que agora não era mais livre do pecado, mas agora era um homem debaixo de uma condenação por causa do pecado. Alguns dizem que foi nessa época que se criou o pernilongo também, eu não sei. É uma controvérsia teológica aí. Eu acho que o pernilongo foi criado por Deus por algum propósito. Dizem que o propósito do pernilongo é ser comida de aranha e de lagartixa, então, não sei. Mas alguns falam, não, aí foi a criação do inimigo o pernilongo, porque você vê utilidade no pernilongo na sua casa? Bom, alimentar as lagartixas, pode ser, né? Então, aí avançou, né? E aí a gente conhece a história. Importante agora, eu vou fazer só um parênteses antes da gente voltar para a parábola, que é falar que Jesus disse lá que o reino de Deus ou seja, não é, o reino de Deus é uma realidade que a gente precisa viver a partir de já. Apesar da gente esperar o juízo, o destino, a vida eterna, mas o reino de Deus e a nossa vida começa hoje, a partir do momento que a gente creu, a gente já está nesse reino.
tem algumas características do reino, né? Então, como a gente já disse, são algumas verdades absolutas que a gente não pode negar. A questão do juízo é uma delas, né? Mas aí a gente precisa pensar assim, se eu estou em Cristo, essa é a realidade que eu passo a viver a partir de agora, do momento que eu creio. E eu passo a ser trigo, certo? Porque se eu creio, se eu estou com Cristo, minha vida é em Cristo, eu sou trigo. Qual é o meu destino? Meu destino no dia da colheita, a gente está separado para Ele, para o celeiro, né? Para o celeiro dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser um trigo sossegado, ficar, eu sou trigo, estou tranquilo, agora é só esperar o meu destino final. Não existe isso. A vida que fala de estar em Cristo, de viver em Cristo. A palavra, o Evangelho, as cartas, é muito interessante que ele fala sempre andar, viver, prosseguir, seguir. Nunca fala de esperar, se acomodar. Não, ele sempre usa palavras de movimento, de prosseguir, de andar baseado numa verdade que você tem. Você é trigo, você está salvo, mas você precisa prosseguir. E aí fala vamos colocar Gálatas, coloca antes Mateus 16, 24, que é Jesus falando. Mateus 16, 24, vou pegar do meu aqui. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, disse Jesus novamente aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus fala de tomar uma cruz diária. Aí vamos para Gálatas 2. Gálatas 2, a partir do 19. Gálatas 2, 19. Isso. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. No 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E só mais um versículo, aliás, Romanos 8, também aquele que a gente já conhece, Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu penso aqui então que esses versículos eles trazem uma base assim para a gente pensar a respeito da nossa vida diária, do que Jesus fala: toma a tua cruz, né? Negue-se a si mesmo. Cruz é sinal de condenação. Jesus foi condenado a morrer na cruz. Ou seja, por meio da condenação de Jesus, ele pagou um preço que era para a gente ter pago. Então, Jesus resolveu aquela questão, mas a cruz significa condenação, romper, anular, acabar com uma questão. A condenação é o momento final, em tese, né? No Brasil é diferente. A condenação seria o momento final ali do processo, mas no Brasil eles trazem o processo de volta, anula e faz de novo. Mas aqui nesse caso, aqui não. Aqui a condenação era para ser eterna para a gente, mas Jesus resolveu de uma vez por todas na cruz, né? E às vezes a gente, já vi gente interpretando assim, fala que eu tomar a cruz, eu preciso carregar a minha cruz todo dia. Não está falando de carregar a cruz. Aqui, eu tentei explicar isso para o Kevin esses dias, mas não sei se ele vai entender. Uma hora ele entende, né? Porque assim, eu falei do velho homem e do homem nascido de novo, o homem espiritual, né? O que o homem espiritual precisa fazer? Todo dia ele precisa crucificar o velho homem.
para que o velho homem não se manifeste novamente, ou não tenha domínio. Ou seja, se você crê pela fé na obra redentora de Cristo, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo te capacita todo dia a você tomar a sua cruz e crucificar o velho homem ali, para que a partir dali você siga Jesus. Então é só um parêntese, mas é uma base que a gente precisa ter, né? Um fundamento de fé, né? Que a gente é salvo, mas que a gente todo dia precisa passar por esse momento de reflexão, que quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais em oração, lendo a palavra, a gente vai ser capacitado a crucificar esse velho homem, a discernir as situações, os momentos que a gente precisa fazer isso. A gente não está sozinho nisso, sabe? Muito pelo contrário, nós somos trigo, nós somos fortes, nosso destino é bom, nós somos saudáveis. Vamos retomar algumas coisas lá da parábola, que eu tirei alguns aspectos, e eu fiz cinco itens aqui para a gente pensar a respeito dessa parábola, né? Como eu já disse, né, a semente boa são os filhos do reino, a própria parábola diz, né? E o joio são as obras da carne semeadas pelo inimigo, né? A reflexão que eu queria avançar um pouquinho aqui é sobre, às vezes a gente entende, como eu já disse no começo, que é um conceito escatológico de juízo final. Mas se eu trouxer para esse conceito da nossa própria vida, eu posso dizer que o campo também é a nossa própria vida. Que o campo, a nossa vida é um campo que recebe sementes, é um campo onde pode crescer coisas boas, pode crescer coisas ruins, né? Interessante que Jesus explicando a parábola, né, ele fala: sejam discípulos, sejam espertos, sejam vigilantes, porque fala lá, vamos voltar lá nos versículos, aí a gente vai entender melhor. Lá a partir do 24, não, volta mais um pouco. Aqui, não, é 25 que eu quero falar. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Primeiro ponto que eu quero que a gente possa refletir. Enquanto dormiam, ou seja, a nossa vida pode ser um campo que está pronto para receber a boa semente e que já recebeu a boa semente. Quando a gente recebeu Jesus, quando a gente acreditou, creu, e quando a gente decidiu essa vida, recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a boa semente, o trigo, né? Mas aqui fala, interessante ele enfatizar isso: enquanto dormiam, o inimigo veio e semeou a semente ruim, né? Isso fala de vigilância, de que a gente precisa estar atento à nossa constância, à permanência, né, em Cristo, para que não aconteça de o inimigo semear joio no meio da nossa vida e isso prejudicar demais a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência, como o podcast da Ive falou, que nós somos pó, né? Então, será que dá para a gente evitar tudo que esse mundo receba sementes do mal? O mundo está sujeito ao maligno, né? E isso é uma questão que pessoalmente falando, me aflige um pouco em relação principalmente aos meus filhos, assim, né? A gente tenta proteger ele de todas as sementes do mal, né? De toda e qualquer influência de escola, de celular, de computador, de qualquer coisa, de pessoas, né? De nós mesmos, às vezes. Todas as influências, todas as sementes, mas às vezes a gente não consegue ter essa vigilância 100%, 24 horas.
mas a gente confia que a gente semeou o trigo ali, né? Então, apesar de a gente ter que estar vigilante, ter que estar constante, a gente tem que confiar que a boa semente foi plantada, foi lançada, né? E que a semente vai prevalecer no final. Uma hora ela vai prevalecer. Ela não vai voltar, não vai produzir o fruto ruim. Se é a verdadeira palavra de Deus, a boa semente, ela vai produzir o bom fruto. Ou seja, então, vamos vigiar, ser vigilantes, mas ao mesmo tempo ter essa consciência de que, se acontecer, pode acontecer conosco mesmo, né? Em alguns momentos da nossa vida, a gente permitir que alguma semente ruim entre na nossa vida, a gente precisa acordar e se lembrar, né? Isaías, né, diz que a palavra não volta vazia, né? Então, temos que crer nisso. Que a nossa vida, o nosso campo, o campo dos nossos filhos, ou daqueles que estão próximos da gente, recebeu a boa semente. Interessante continuar na parábola, lá aí os trabalhadores lá, ansiosos, no 28 dizem, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles querem arrancar de imediato já, porque ele explica assim, o trigo foi plantado primeiro, ele cresceu. Aí o inimigo jogou a semente do joio, o joio também começou a crescer. Aí só que uma hora eles perceberam que o joio já estava ali, eles perceberam alguma diferença. E eles queriam arrancar. O joio também tem uma característica da raiz dele se entranhar com a outra, né, do trigo. Então, se você for puxar ali, você vai arrancar tudo junto, nesse momento, enquanto eles estão ali pequenininhos, né? Então, interessante que ele enfatiza isso. Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei o joio, atai aos molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Às vezes a gente tem uma tentativa precipitada, né, de arrancar o joio na vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, até na nossa, né? Que pode fazer um dano muito grave, né? E a gente precisa entender, eu acho que aqui Jesus também quer deixar claro que o juízo é de Deus. A gente precisa levar as pessoas a Cristo, a conhecer a Cristo, mas o juízo é de Deus. O Espírito Santo convence a pessoa, mas é uma coisa pessoal, ela vai ter seu próprio momento ali de decisão, né? Voltando àquilo que eu tinha falado de cruz diária, a gente pode trazer uma reflexão assim. Nós precisamos também ter um juízo diário. Nós precisamos levar a nossa vida para um momento de colheita diária ali. O que está acontecendo com a minha vida hoje? Será que eu não preciso, nesse momento aqui, arrancar coisas e queimar? E aí continuar a minha vida. Aí é outro dia, as misericórdias de Deus se renovam, né? Mas aquilo de ruim que foi arrancado, a gente precisa pessoalmente tirar todo dia, né, a respeito da nossa cruz diária. Mas, ao mesmo tempo, entender que o juízo é de Deus e que a gente precisa, muitas vezes, não andar ansioso para tomar um lugar que não é nosso, né? Isso não quer dizer que nós devamos concordar, tolerar tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o juízo é de Deus. Nós precisamos ser instrumentos ali, mas nós precisamos obedecer aquele que é o dono, né, do campo ali. Ele falou para fazer isso, então vamos fazer. Outro item, o terceiro item, o que acontece nesse fato do joio crescer junto com o trigo? Só um minutinho. Uma possibilidade que a gente pode tirar disso é crescer em virtude, desenvolver a nossa santidade. O trigo, quando ele cresce
com o joio, ele se fortalece, ele precisa se fortalecer, porque o joio vai roubar, como o rapaz falou ali, o adubo, né? O joio vai roubar adubo que você joga, ele vai roubar a parte dele. Mas o trigo precisa se fortalecer. A gente precisa desenvolver algumas, vamos dizer assim, algumas virtudes, mas nada mais é do que o fruto do Espírito, né? Nós vamos, por meio do crescimento ali no meio desse mundo mal, da maldade humana, a gente vai se fortalecer e nós vamos buscar perseverar na nossa santidade, né? E o nosso fruto do Espírito vai se revelar nesses momentos que a gente precisa crescer. Um outro item que também eu queria falar, que é, às vezes a gente pensa assim, puxa, aquilo é joio, aquele está condenado. Mas a gente não pode pensar assim. O joio, se pela graça, imagine, qual é o destino do joio? Qual é o destino do joio? Normal, em tese, normal. Seria ser queimado na fornalha. Qual é o destino do homem sem Jesus? Nós podemos dizer que o homem sem Jesus é joio. Hoje ele seria joio. Mas esse é o destino final que Deus quer para ele? Não, não é. É aí que entra o milagre de Deus, né? O milagre da salvação, né? Naturalmente pensando, não tem como um joio virar trigo. Naturalmente pensando. Não tem como um pé de jabuticaba virar um pé de jaca. Apesar de que os homens fazem experiências transgênicas, mexem com semente, mas em tese, naturalmente pensando, não tem como o joio virar trigo. Mas aí que entra o negócio que é o que resolve, a graça, a misericórdia de Deus. Se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, todos estariam condenados a um destino ruim, o destino do joio. Mas por graça e por misericórdia, o joio pode se tornar trigo, e aí o destino dele vai ser diferente. E por isso a gente tem um papel nesse momento. O nosso papel é identificar os joios no nosso meio, identificar o joio interior, né? Mas identificar o joio, falando de pessoas, identificar no mundo pessoas que estão sem Jesus, pessoas que estão afastadas de Jesus, e ser instrumento dessa graça, dessa misericórdia de Deus, para que Deus alcance e faça um milagre que a gente não pode fazer. Esse é um milagre que nenhum ser humano pode fazer. Só Deus pode fazer. Prosseguindo mais um item aqui, fala a respeito do fruto final, né? Vamos projetar lá Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. E aí ele vai prosseguir, pode prosseguir, mas põe até isso. Aí vai falar do fruto, do fruto da carne e do fruto do espírito, né? Interessante que o fruto final esperado por Deus, né? A expectativa de Deus é o trigo em perfeita condição de ser colhido, de ser armazenado no seu depósito ou no seu celeiro. Mas o joio produz os frutos que são, se é que podemos chamar de fruto, né? São obras da carne. Porque como a gente percebeu ali, o joio não produz nada, né? Ele só faz palha. Só um minutinho, eu vou querer abrir aqui, porque fica mais fácil para eu entender que essa parte eu não separei, mas já está separada aqui. Gálatas 5, vamos permanecer aí, que eu fiz uma separação aqui, fica melhor para mim. Isso. Eu queria dizer assim,
5,16, 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora. Vós preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, isso aqui tudo é joio, tá? Tudo isso aqui que Paulo tá dizendo aos Gálatas fala das obras da carne. As escolhas dos homens sem Deus geram essas coisas. E essas coisas são joio que tem que ser queimado. Se não for queimado no nosso juízo diário, no momento da gente fazer a nossa reflexão do nosso próprio cair em si, do nosso próprio julgamento pessoal diante de Deus, aí Deus vai revelar, vai ser queimado no final, que aí já não tem mais solução. Então, que o joio, que as obras da carne, da nossa vida, sejam queimadas antes, no momento certo, para que a gente não caia, né, numa condenação final. Mas aí é interessante, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, é uma reflexão assim que eu quero trazer aqui, que a gente possa ter essa consciência, né, de que existe o trigo, existe o joio. Se a gente pensar na consciência escatológica do juízo final, a gente já sabe o destino de cada um. Mas a gente pensando na nossa própria vida como um campo, né, como um campo a ser semeado, a gente precisa sondar o nosso coração e fazer a colheita diária das nossas obras, né, para que a gente possa levar essas obras diante da misericórdia de Deus, por causa da obra redentora, por causa da cruz de Cristo, para que esses frutos ruins, esse joio ruim, essa palha, seja queimada, e que o trigo cresça diariamente, né? Que o fruto da nossa vida resplandeça, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que nós possamos dar fruto, e fruto em abundância, né? Em abundância. Essa é a minha mensagem para hoje, que a gente possa pensar sobre isso, né? E que durante a semana a gente possa meditar mais sobre essa parábola, né? Coisas além disso, meditar também nas outras parábolas que Jesus fala nesse capítulo, né? A respeito do grão de mostarda, a respeito do fermento, né? Da semeadura, do semeador, e que a gente possa ter revelações de Deus a respeito disso para esse ano, como pessoas, como família e como igreja, né? Que nada que a gente fala aqui, é lógico, me afeta de um jeito, eu sei das minhas necessidades, mas a gente também é um corpo, né? E a gente precisa entender que isso vai afetar todo mundo, que todo mundo pode perseverar junto, né? Vamos ter um tempo de oração agora? Eu quero orar sobre isso. Vamos nos levantar. Fique à vontade também, se alguém quiser orar, falar alguma coisa a respeito, alguma coisa que percebeu, que sentiu sobre isso de Deus, fique à vontade. Mas vamos ter o nosso tempo de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, Senhor, porque o Senhor traz revelações a respeito, Senhor, da nossa vida, Senhor, a respeito de quem o Senhor é, de quem nós somos, Senhor. Nós
nós somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, pela salvação, Senhor, na cruz de Cristo, Senhor. Nós somos salvos, Senhor, salvos do juízo, Senhor, salvos de uma condenação, Senhor, eterna. Nós cremos, Senhor, nós confiamos, Senhor, na sua bondade, Senhor, e nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, dizer que nós precisamos, Senhor, da sua presença, Senhor. Nós não queremos simplesmente nos assentar, nos conformar nessa graça, Senhor, nessa situação que nós recebemos, nessa bênção, Senhor, que nós recebemos da salvação, mas nós queremos prosseguir, Senhor, dando fruto, Senhor. Nós queremos sondar, Senhor, os nossos corações, Senhor, diariamente, Senhor, para retirar todo aquilo que não produz, Senhor, o propósito esperado, Senhor. Tira de nós tudo que é palha, Senhor, tudo que rouba, Senhor, a vitalidade, a alegria, Senhor. Nós pedimos por misericórdia, Senhor, opera por meio do seu Santo Espírito, Senhor, discernimento nos nossos corações, Senhor, sabedoria nas nossas escolhas, Senhor. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar coisas que muitas vezes não enxergamos. Eu pessoalmente peço que o Senhor abra os meus olhos, Senhor, que eu possa ver, Senhor, que eu possa entender, Senhor, que eu possa me render, Senhor, que eu possa anular, Senhor, situações ou coisas, Senhor, que afetam a minha vida, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, falando diretamente aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, opera com poder, Senhor. Traz cura, Senhor, traz libertação, Senhor, traz perdão, Senhor. Tira toda a mágoa, ressentimento, Senhor, que são joios, Senhor, no nosso meio, Senhor. Que às vezes muita ansiedade, Senhor, muita angústia, Senhor, são joio no nosso meio, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor opere, que o Senhor traga luz, Senhor, luz. A Tua palavra diz, é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, Senhor, que os nossos olhos enxerguem aquilo que o Senhor quer mostrar, Senhor. Traz libertação, Senhor, traz revelação, Senhor. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vocês podem sentar rapidinho? Só quero... Eu estava ali ouvindo o Roberto e meditando naquilo que ele foi trazendo para a gente, né? E conforme você vai mastigando, né? Você vai sentindo o sabor daquilo que você está comendo, que é a palavra de Deus, né? E algumas coisas vieram ao meu coração. A primeira delas é que eu sugiro para vocês depois lerem ali em Coríntios, 1 Coríntios 3, vai ter uma ilustração bem prática daquilo que ele falou. Paulo vai dizer que as nossas obras, aquilo que a gente produz vai passar pelo fogo. E aquilo que for palha, ou seja, aquilo que for joio, vai ser queimado. E o que vai sobrar de tudo que a gente fez? Que materiais nós estamos fornecendo para Deus? Ali fala de ouro, fala de coisas preciosas, mas fala de palha também. Depois vocês meditem nisso, né? Outra coisa que eu estava ali pensando é assim, às vezes a gente pode achar estranho olhar para a nossa vida e falar assim, puxa, tem trigo e tem joio ali, e está junto, né? Por que isso não sai? Por que eu tenho que viver com essas duas coisas, né? É como ele falou, a gente tem uma carne que precisa ser levada para a cruz todos os dias, né? E para que eu não tenha mais o joio e o trigo debatendo dentro de mim, eu vou precisar ser colhido. É no dia da colheita que o trigo e o joio vão ser separados da minha vida. Então, eu vou escolher se eu vou ter mais trigo ou vou ter mais joio crescendo dentro de mim, né? É algo que eu preciso fazer, como ele disse, todos os dias, né? Porque ali é muito claro quando Jesus está falando que para você fazer a separação final é na colheita, não tem outra.
por enquanto a gente vai ter que lutar contra as sementes que o inimigo quer plantar na nossa vida todos os dias, né? E por fim, eu achei interessante algo que eu não tinha pensado ainda, apesar de ter lido Gálatas 5 muitas vezes. Ali fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E eu senti Deus falando assim no meu coração: as obras da carne é aquilo que você faz, pela sua vontade, com o domínio do seu eu. É obra. Mas o que o Espírito produz é fruto, não é obra, é fruto. Porque é a manifestação do Espírito Santo vivendo em mim. Então, é a graça, é o poder, é aquilo que Paulo fala: a gente é vaso de barro, mas o poder que está dentro de nós é excelente. Então, não é a nossa força que produz o fruto do Espírito, é a nossa rendição. É na medida em que eu abro mão de querer fazer só o que eu quero, para fazer aquilo que Deus quer. Exige uma renúncia, exige um sacrifício, sim. A vida com Cristo exige que o Evangelho produza algo na minha vida e através da minha vida. O Evangelho não é só uma boa notícia que não gera nada em mim. Ela me põe para frente, ela me põe em movimento. Como o Roberto disse, é sempre movimento, é para frente. Não é estagnação, não é conformismo, não é aceitar, agora estou aqui, está tudo bem. Não, é um processo, é uma continuação. Então, o Espírito Santo precisa, de contínuo, ser colocado no lugar que ele precisa ser colocado na nossa vida, para que o fruto apareça. E para que no dia da colheita final, que ali é quando a nossa natureza será totalmente redimida, não vai mais ter joio nenhum, nem possibilidade de joio. Tenha bastante semente de trigo para o Senhor colher. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas com essa consciência, sabe? O Roberto e eu, a gente tem realmente vivido um tempo de aflição com essas preocupações a respeito da nossa vida. Como que a gente precisa todos os dias tomar a nossa cruz e levar o nosso velho homem, porque ele adora aparecer, é incrível. Eu não quero que ele apareça, mas ele aparece e aí a gente fica com o coração doendo, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que Ele traga paz aos seus dias e que o Espírito Santo continue movimentando as sementes da palavra no seu coração. Amém? Abraços a todos.